Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pelas quais o Senhor nos condiciona, Senhor, a vir na Tua casa para adoração. E cremos, ó Deus querido, que nós, nesta manhã, dependendo da nossa atitude aqui dentro, dependendo da nossa ordem aqui dentro, nós poderemos ser ricamente abençoados. Como nós falamos quinta-feira em Sazedo, o pastor só ganhará liberdade no púlpito quando tiver uma ordem na igreja. E nós sabemos, ó Pai querido, que nós estamos vivendo um tempo, ó Deus, onde é necessário ter todo o cuidado nesse momento, onde nos apresentamos na Tua casa para adoração. Esse é o momento mais importante, pelas quais interessa ao crente revelado. E nós sabemos que o que se fala, o que se vê, o que se ouve por estas paredes, mediante a palavra do Senhor, vai depender da nossa condição ordeira. Então ajuda-nos, ó Pai querido, mais um instante, mais uma vez, com tudo que o Senhor tem deixado nós sabermos nesta era, nesta hora, provocado pelo trovão, pelo sétimo trovão, das quais nós temos a revelação da Tua presença. Ajude cada irmão, Pai, cada irmã, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos cantar um hino. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nesta manhã de escola eu quero falar sobre tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda. Tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Na verdade, isto é uma continuidade sobre a vinda do grande Deus. Quem ouviu o CD, a vinda do grande Deus. Esta é a continuidade. Tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda. E nós falamos que a partir da segunda quinzena de janeiro, vamos trazer algumas coisas mais importantes, assim, digamos, em termos de revelação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os irmãos já acharam? Amém? Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu. É o mesmo Senhor que desce
Tessalonicenses 4,16. É a mesma escritura, não muda nada. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai querido, mais uma vez nesta manhã, com a nossa Bíblia aberta diante de nós. E precisamos estar com a nossa mente aberta, Senhor Deus, com o coração aberto, para receber a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Na quarta-feira que vem, dia 23, nós teremos a inauguração da igreja lá de Garapé, novo salão, mais ali na área central, na rua José Ferreira de Lima, 198A, Vale do Amanhecer, próximo ao Superluna, quase de frente à Igreja Cristã no Brasil. Na mesma rua da Igreja Cristã no Brasil. Rua José Ferreira de Lima, 198A, Vale do Amanhecer. Então, os cultos não serão mais na casa do irmão Divino, serão na igreja agora, no salão. Todos os cultos serão na quarta e no domingo. Quarta às 19h30 e domingo às 19 horas. Nós já temos algumas mensagens para pregar daqui para frente, creio eu, até o final de fevereiro. Alguns títulos aqui é Resistência a Deus, as duas etapas da ressurreição, o que a pirâmide tem a ver com a Nova Jerusalém, a alma que pecar morrerá, ou seja, como a alma morre quando peca, quem precisa de uma visita, uma fenda no tempo, o futuro que nunca virá, como os animais da quarta dimensão virão, tempestade de meteoros sobre a terra, as 7 pragas, a sequência do trovão, a noiva que não diz sim ao noivo, não perturbe o profeta do seu sono, o novo dia não é amanhã, de quem Deus não se lembrará. São as próximas mensagens daqui para frente. Amém? Muito bem. Nós vamos cantar um hino. 191. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aumenta mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Garganta. Louvado seja Deus. 191 do Inário. Lá. Confio em Deus. Você confia em Deus? Amém. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme eu sou beirado do mar, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor, confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio
em Deus em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar. Ele guia as águias no espaço ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja coisa onde for, confio em Deus em teu excelso amor. Por vários dom, deserto abrasador, com ele sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. Que seja coisa onde for, confio em Deus em seu excelso amor. Amém. Confiar em Deus. Confiamos em Deus em seu excelso amor. A confiança se deve por causa do excelso amor, né? O amor de Deus excede o entendimento, excede muitas coisas. Muito bem. Em 1987, quando um pregador teve uma pequena luz sobre Apocalipse 10, numa reunião sem muito entendimento, ele disse: Apocalipse 10 cumpriu no Monte Pôr do Sol em 28 de fevereiro de 1963. Aí muitos pregadores começaram a dizer na reunião: mas se cumpriu, por que não aconteceu o rapto? Se foi a vinda, por que não houve o rapto? Então ele disse: aquela vinda é para preparar o povo para o rapto. Amém. Não era uma vinda para levar, mas uma vinda para preparar. Agora, durante esse período, desde quando a coluna de fogo apareceu a nós, no nosso tempo, em 1909, desde quando tivemos a coluna de fogo de volta, desde 2000 anos atrás, pelas quais havia aparecido pela última vez no ministério de Paulo. Quanto a este retorno da coluna de fogo, pelas quais temos confirmação nos livros do profeta que ele apareceu de novo no seu dia do seu nascimento. Desde aquela aparição até o ano de 1965, após a partida do profeta irmão Branham, naquele trágico acidente, desde aquela aparição até 65,
houve várias formas em que Deus apareceu ao mensageiro, em que Deus se mostrou ao mensageiro. E nesse período também houve algumas mudanças ministeriais, algumas mudanças comportamentais. Houve também algumas maneiras de ver. E, no entanto, o profeta classificou essas maneiras, essas mudanças, em uma palavra chamada puxada ou etapa. Agora, tudo isso, diz o irmão Brana, corre dentro de uma sinfonia, onde o profeta irmão Brana disse que os únicos interessados em conhecê-la, diz o profeta, são os compositores e os que estão regindo a sinfonia. No parágrafo 150 da mensagem Shalom, o profeta irmão Brana disse: se você não entende uma sinfonia, ela é um montão de barulho para você. Se você não entende a sinfonia, ela é um montão de barulho para você. Suponhamos que você vai ouvir a orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Lá tem 80 instrumentos, 80 tocadores. Se eu não entendo de sinfonia, se eu não entendo para que tipo de cada instrumento é aplicado a hora e seu momento, eu vou dizer, sabe uma coisa? Eu vou ouvir outro tipo de som, porque isso aqui está um barulho danado. Não dá para entender nada. Ele diz, se você não entende uma sinfonia, ela é um montão de barulho para você. Se não entende, você tem que entender o que é. É tudo feito em sinais, movimentos, mas representa um drama nessa sinfonia. Agora, notamos, os únicos que entendem a sinfonia são o compositor e os que estão interessados em conhecê-la. Conhecem suas mudanças, sabem o que acontece. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Conhecem as mudanças. Então, desta grande sinfonia, o profeta diz, você tem que fazer parte dela. Porque o regente está aqui. E o regente está aqui, ó. Talvez tenha uma plateia de 1000 pessoas aqui atrás de mim, aqui, ó. E aí está a orquestra. E eu estou aqui, ó, com o pauzinho aqui, ó. Uma mudança minha aqui do regente, quem está lá com o instrumento sabe que eu mudei alguma coisa. Só que quem está aqui na plateia assistindo não sabe que mudou nada. Estão ali só para ouvir. Estão ali somente para ouvir. Não percebe que houve uma queda, não percebe que houve uma nota mais alta, não percebe que houve uma mudança de tom, não percebe que houve uma mudança. Só quem está percebendo são os que estão na sinfonia e o regente. O profeta irmão Brana diz, os que estão na plateia é a multidão mista, que está ali só vendo a beleza, que está vendo a coisa, e depois que ouve, aplaude, mas não consegue ver as mudanças ou talvez os erros que foram cometidos naquela apresentação que foi feita naquela noite, ou naquela tarde, naquela manhã. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
E nesta grande sinfonia, grande quadro em que Deus nos colocou, qual foi o quadro que Deus te colocou? Deus te colocou dentro do quadro da vinda. Graças a Deus. Amém. Deus te colocou dentro do quadro do último selo. Amém. Deus te colocou dentro do quadro do rapto. Amém. Deus te colocou dentro do quadro da terceira puxada, da terceira etapa. Porém, se você está dentro disso, é necessário você perceber as mudanças que ocorrem dentro de tudo isso. Os irmãos entendendo? A menininha podia virar para cá, porque me incomoda. Qualquer movimento estranho me incomoda. Então observe que nós observamos que se você não fazer parte disso, depois alguém diz, sabe uma coisa, eu não entendi nada. Eu não quero saber mais nada disso. É porque você não faz parte da sinfonia. A sua mente está limitada a conhecer somente um ré, um dó, um si. Então tem essas coisas. Existe isso. Mas o profeta qualifica isso como um drama. E você sabe que um drama, ele tem seus personagens. Num drama tem os atores. Num drama tem aqueles que têm que desenvolver o papel. Agora, existem outros que ficam nos bastidores. Em outras palavras, a peça está no meio, a plateia está na frente, mas os bastidores estão atrás daqueles da peça. Mas mesmo assim, os bastidores são aqueles que não vê muita coisa, mas fica cuidando dos detalhes, cuida da iluminação, cuida do ar, cuida da temperatura, cuida das coisas para ver se está tudo no local, tudo certinho. E às vezes, nesse grande drama, nós temos aqueles que estão na plateia, que depois da mensagem, pensa que entendeu e diz, que bela mensagem. Está na plateia. É a multidão mista. E existe aqueles outros que são os bastidores, que cuidam do material, cuidam de tudo, aquela coisa toda, organiza tudo. Tem um zelo para isso, um zelo para aquilo, um zelo para aquilo outro. Mas não aprecia tudo que está sendo feito. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então observe que, tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda, então observe que Apocalipse 10 cumpriu dia 28 de fevereiro de 1963, lá no Monte Pôr do Sol. Aquela não era uma vinda para levar, é uma vinda para se revelar. Então, ter a mesma fé do profeta sobre isso é ter a mesma compreensão que ele tinha sobre o assunto. Amém. É ter a mesma revelação que ele tinha sobre o fato. É ter o mesmo entendimento que o profeta tinha sobre a descida do Pai aqui. Quem está entendendo? Sobre esse assunto da vinda, seu retorno à terra, para nós, para você, diz que compreendeu a terceira puxada ou a terceira etapa, para nós que estamos acostumados ao assunto, para nós que convivemos com esse assunto, que pelas quais
é uma das fagulhas do rapto, para nós isto já está na história. Quem está entendendo? 152 com a atração sobre a montanha. Vê? Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luz no entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores deste tempo, mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Os irmãos entendem? Para nós isso já é história. Para alguns que ainda vão ver, é uma novidade. É uma coisa nova. O problema é como isso que aconteceu em 63, esta é a parte que precisa entender. O problema é, como isso aconteceu em 63, em 28 de fevereiro, como que isso continua se desenrolando? Como que isso continua se desvendando? Como que isso continua se manifestando? Porque 28 de fevereiro de 63 é fato, é história, é ocorrido. Agora, como que isso continua se desvendando, se revelando, se manifestando? Desde lá. Amém, irmãos? Os irmãos entendendo? É isso que a noiva deve ter. Os irmãos estão entendendo? Na mensagem O Desvelar de Deus, 278, o profeta irmão Brana diz, 278, está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram, olha só, abriram a revelação do que aquilo era. E ele continua sendo. Amém, irmãos? Você não pode sair disso depois que isto é revelado. Isto não deixará a palavra. Amém, irmãos? E o Espírito de Deus nunca deixará isso. E ele permanecerá exatamente com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Isso sempre fará isso, fará aquilo, até o dia do rapto. Os irmãos estão entendendo? Então é como isso continua se desvendando, se revelando, se manifestando. Então, o que ocorreu no Monte Pôr do Sol, é fato, é história. Já está na história. Vinda. Então observe o 147, com a atração sobre a montanha. Quem está entendendo? Amém. Aquilo nunca morrerá. Amém, irmãos? Está constantemente se desvendando. Isso quer dizer, está constantemente abrindo, revelando, se mostrando. É por isso que a noiva cada dia mais tem luz, 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 luz. Amém, irmão? Se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Amém. Deus, Ele mesmo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, por que Deus desceu? O profeta irmão Branham disse que Deus desceu para suprir uma necessidade que haveria na noiva, ao perceber que o ministério do profeta
foi dividido em partes. O profeta nasceu profeta. Quem entende isso? Mas Deus, quando o chamou, não o chamou para fazer um trabalho de um profeta. O chamou para fazer um trabalho de um evangelista. Certo? E o evangelista é aquele que vai ao campo. E por que Deus, depois dos 7 trovões revelados, disse para o profeta voltar de novo para o campo? Então Deus desceu para cumprir a promessa de 1 Tessalonicenses 4,16, Apocalipse 10:1, e também para suprir uma necessidade da noiva, pela qual o mensageiro não podia suprir. Presta bem atenção. Há um homem aqui que pode acender a luz. Eu quero que vocês prestem atenção no título da mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Quem é esse homem que está falando? Hein? Não era ele que tinha luz. Os irmãos, né? Há um homem aqui que pode acender a luz. Há um homem aqui. Quando o profeta pregou essa mensagem, se você ler ela toda, você vai verificar que ele não estava falando dele mesmo. Essa mensagem foi pregada em novembro de 63. Ele diz no parágrafo 258: o homem que criou os céus e a terra e que desenhou a sua igreja está aqui agora. Não era o William Branham que criou os céus e a terra. Amém, irmão? Ele sabe mais acerca daquilo que necessita para o rapto. Ele está bem vestido no poder de sua ressurreição. Ele está caminhando entre nós hoje. Agora. Mas quem poderá ver isso? Olha o título da mensagem. Tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? 267 da mesma. Ele diz: porém ele está aqui, e ele pode acender as luzes. Como nós vamos sair disso? Eu não sei. Porém, ele está aqui. Ele simplesmente dá-se a conhecer. 278 da mesma. Ele disse: há um homem presente. Ele não estava falando dele. Não se assuste. Não se assuste. Ele está presente. E a presença dele nunca falha. Amém, irmãos? Amém. Veja bem. Então este homem está aqui. Agora presta bem atenção. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Deus em simplicidade, parágrafo 57. Quem está entendendo diz amém. Isto gera fé de rato. Deus em simplicidade, 57. Olha bem a partir daqui. É muito estranho pensar como Deus faz isto. Deus se esconde numa coisa tão singela que faz com que os sábios passem por alto por completo. Presta atenção. Logo volta na mesma coisa simples. Os irmãos entenderam, irmão? Volta na mesma coisa simples. A coisa simples aqui é o homem. Na singeleza de sua palavra,
operando e revelando-se de novo. Pensei que seria um bom ponto de estudo antes de entrar no grande ensino dos 7 selos. Os irmãos estão entendendo? 64. O passam por alto por quê? Por causa da maneira em que se revela. Porque ele, Deus, é tão grande, sem dúvida, e se esconde na simplicidade, para assim revelar-se aos de menor importância. Nós somos aqui nesse grupinho os de menor importância. Amém, irmão? 147. Porém, quando Jesus chegou, primeira vinda, todos os apóstolos estavam buscando a chegada de algo tremendo. Que coisa? Diziam, ele já vem, e quando chegar, será poderoso e destruirá todos os romanos. Fará com que os gregos se apartem para cá e os romanos para lá. Porém, quando chegou, era um homem de pouca estatura, humilde, e se deixava empurrar de um lado para o outro. Quem era? Deus escondendo-se na simplicidade. Amém? 184. Da mesma. Ele diz, agora, se você está bem apercebido, não despercebido, apercebido, você vai ver algo. Oxalá não tenha que levantar a mão para mostrar vocês. Oxalá que eu não precise levantar a mão para mostrar para vocês. Ele não precisava disso. Amém? Aqui está. Estamos no fim. Sim, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, no 200, da mesma. Agora, para esta igreja, nas mensagens que vêm de hoje em diante, Deus em simplicidade entrou no decálogo dos 10 livros dos 7 selos, porque o profeta teve a rededicação do templo. Houve uma dedicação do templo do tabernáculo há 30 e tantos anos atrás, e quando no tempo dos trovões, eles construíram mais, alargaram mais, pintaram, e o profeta, na sua mensagem Deus em simplicidade, estava rededicando o tabernáculo Brana. Ele pregou essa mensagem, Deus em simplicidade. Mas se vocês notarem, antes do profeta fazer a dedicação de novo do tabernáculo Brana, ele tinha feito um casamento de um casal jovem naquele dia, dentro do tabernáculo. Olha só, um casamento, noivo e uma noiva. Quem está entendendo diz amém, irmãos? Agora, para esta igreja, nas mensagens que vêm, qual? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Nas mensagens que vêm, de hoje em diante, não falhem em vê-lo. Amém, irmãos? Vocês não podem deixar de vê-lo. Algo vai acontecer. Os irmãos, né? Preste atenção nisso. 203. Você pode estar esperando algo tão grande, e quando em verdade suceder, será tão singelo que você nem o verá. Logo você dirá, bom, isso nunca sucedeu. Passou por cima de você e você não viu. É tão singelo, só quem vai ver é o eleito. Amém, irmãos? Ver aqui e entender. Então observe, quero que vocês prestem atenção na mensagem, o 6º selo, 213. Preste atenção. Observe que ele falou isso em Deus em simplicidade. No 6º selo, ele já estava pregando 6 dias depois.
Depois dessa. 6 dias depois dessa, ele está pregando essa. O 6º selo. Quem está entendendo? No parágrafo 213, olha o que ele disse. E quero que esperem até amanhã. Amanhã é para pregar essa. O 7º selo. Os irmãos entenderam, irmãos? Estou dando detalhes para os irmãos entenderem. Esperem. Eu quero que esperem até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado alguém vir até a mim dizer: eu também vejo, irmão Brana. E o profeta daquela ansiedade, esperando alguém chegar perto dele: bem veja, irmão Brana. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado alguém que se ponha de pé para me dizer: eu também vejo, irmão Brana. O título da mensagem é: tendo a mesma fé do profeta sobre a vinda. Amém, irmãos? Amém. Vê. Cristo revelado em sua própria palavra. 93. Veja. Ó, que coisa! Ele pode simplesmente esconder a si mesmo e está bem aí. E você olha o dia todo e nunca o vê. O profeta disse em outras mensagens: você lê as mensagens o dia todo e não consegue ler. Estuda o tempo todo. É igual os pentecostais. Que não conseguem, as denominações que não conseguem ver mulher na Bíblia, que não pode ser pastora, que não consegue ver na Bíblia o batismo em nome de Jesus, que não consegue ver na Bíblia o lava-pés, a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Lê a Bíblia o tempo todo, estuda o tempo todo. Aprendem sempre e nunca chega no conhecimento da verdade. Aí o profeta diz: e tem aqueles também que lê as mensagens. Ele pode esconder a si mesmo e está bem aí nas mensagens. E você olha o dia todo e nunca o vê. Olha por toda a sua vida e nunca enxerga. Olha, irmão, um sacerdote já era separado para ser um sacerdote quando nascia. Ele já tinha a Bíblia desde pequenininho no colo. E Anás e Caifás já tinham 80, 90 anos. Leu de canto a canto o Antigo Testamento e não tinha visto que o Messias estava na frente dele. Os irmãos entenderam, irmãos? E você olha o dia todo e nunca vê. Olha toda a sua vida e nunca enxerga isso. Ele pode simplesmente esconder de você e está bem aí diante de você. Os irmãos estão entendendo? 97. Vamos dar um exemplo. 97. A minha esposa Meda está aí. Suponhamos que ela não vê isto. Olha só. Suponhamos que ela não vê isso, ou não entenda isso. E ela é uma mulher cristã, é minha esposa. Porém, ele, Deus, só revela o mistério de si mesmo a quem ele deseja. Os irmãos entendem? Bem, alguém poderia dizer: bem, o meu pastor é um grande homem, ele pode ver isso. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Porém, ele, Deus, revela este mistério, este segredo a quem ele deseja. Examine o que tem sido revelado e o que está acontecendo, e então você poderá entender completamente o mistério.
Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? No parágrafo 158b da mesma, o profeta diz assim: se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Que bem faz a luz para um homem cego? Se um cego dirige um cego, não cairão ambos no buraco? Nus, cegos e não sabe. Mesmo as suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais espirituais, entendimento espiritual, revelação espiritual. Eles então, quando não têm isso, sabe o que acontece? Ficam impetuosos, geniosos, por não terem isso. Eles começam a perturbar aqueles que têm. Começam a ser falsos acusadores, incontinentes, e desprezam os que têm. Terão uma forma de piedade, mas negando o segredo da revelação. Isso quer dizer, não aconteceu, nada disso, nada disso. Os irmãos entenderam, irmãos? Os irmãos estão compreendendo mesmo? Então observe que quando o profeta diz, há um homem aqui, no parágrafo 80, ele diz o seguinte: há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz: a vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. É quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Agora, quando Jesus Cristo se fez carne entre nós, ele está falando de Jesus Cristo, Deus, o Pai. Amém, irmãos? Perguntas e respostas sobre os selos. 294. Quero que os irmãos prestem atenção. 294. Olha o que o profeta diz. Nós lemos aqui: se fez carne entre nós, Deus sempre opera através do homem, o homem. 294, pergunta e resposta sobre os selos. O profeta disse: ele, Deus, é um ser à parte de mim. Porém, a única maneira de expressar-se é por meio de mim. Amém. Amém, irmãos? Assim foi com Jesus e o Pai. Jesus disse: não sou eu quem faz as obras, mas meu Pai que mora em mim. Assim também o Filho do Homem desce do céu, a qual agora mesmo está conosco. Os irmãos entendendo? Veja. Agora, quero que os irmãos observem. Se você conseguir ver exatamente o que aconteceu no Rio Jordão, você saberá o que aconteceu no Rio Ohio. Quem está entendendo? Se você souber o que aconteceu no Rio Jordão, você saberá o que aconteceu no Rio Ohio. Então observe que o profeta irmão Brana continua no pergunta e resposta sobre os selos. 170, ele diz o seguinte: um dia João estava pregando e de repente disse: sim, ele está agora mesmo de pé em vosso meio. Olha só, ele estava seguro de que ele era o precursor. João estava seguro, assim como William Branham estava seguro. Amém, irmãos? Que ele era o precursor. Ele sabia quem era, por isso lhes podia cantar claro. Disse: agora não comecem a tremer, continue como sempre. Vocês, soldados, obedeçam aos seus líderes.
Se tem feito mal, recebam isto. Por isso que quando o profeta irmão Branham alguém perguntou sobre irmão Branham, então devemos, depois que esses trovões foram revelados, devemos vender nossas casas e parar de fazer isso? Não, continue da maneira que está, continue trabalhando, continue fazendo isso. Amém, irmãos? João Batista também teve a mesma pergunta. Os soldados começaram a perguntar, os outros começaram a perguntar, disse, não, ele está aqui, mas não, soldados, continua trabalhando de está, não prejudique ninguém, contentai com o vosso salário. Os irmãos entenderam, irmão? Aí então começaram a perguntar a João Batista o que deveriam fazer quando ele disse que ele já estava aqui. Quem está entendendo, irmão? Não quero estar falando grego aqui. Agora, observe, continue sempre, vocês soldados, obedeçam aos líderes. Se tem feito mal, recebam isso. O que devemos fazer? Devemos deixar de fazer o que estamos fazendo? Lhes disse João, falando, continue assim como estão, sigam adiante. Se estão colhendo batatas, sigam adiante com as batatas. Vocês, soldados, não provoquem problemas. Todos continuem assim como estão, obedecendo seus amos. Rabi, o que devemos nós fazer? Continue adiante. Porém, há um em vosso meio que vós não conheceis. Os irmãos entenderam, irmão? Ele conhecia bem a hora de sua mensagem e sabia que a ele cabia introduzir a esta pessoa. João sabia que cabia a ele introduzir essa pessoa. Amém, irmão? Veja, João sabia que ele estava presente. Você acha que João não tinha mensagem de presença? João tinha uma mensagem de presença. Há um vosso meio a quem vós não podeis ver. Estão sucedendo coisas que vós não conheceis. As mudanças. Os irmãos entenderam, irmão? É João falando. Estão acontecendo coisas que vocês não estão conhecendo. Algo vai suceder. Ele estará aqui e eu lhe conhecerei. Então um dia ele disse, eis ali está. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu tempo tem chegado a seu fim. Eu o tenho introduzido. E agora devo diminuir e desaparecer da cena. Ele continuará a obra daqui por diante. Dentro de pouco estaremos no milênio, diz o profeta. Está falando dele, de João, e dele ao mesmo tempo. Amém, irmão? O tempo está, irmão. Os irmãos entenderam, irmão? O tempo está, irmão. Na mensagem intervalo 25, diz o seguinte, vamos ver o 24b. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo, Deus mesmo. Amém, irmão? Colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Agora, recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Amém. Os irmãos entendendo? Presta bem atenção. Vou voltar ao versículo, parágrafo 24, e depois eu vou citar o sétimo selo de 191. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo. Apocalipse 10:1. Amém, irmãos? O mensageiro, Cristo, não é o William Branham, o mensageiro não. Colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, agora vamos para o sétimo selo 191, para vocês verem. Sétimo selo 191. Diz o seguinte, veja, os 7 trovões no céu abrirão este mistério, será na própria vinda do Senhor. Amém, irmão? Estão entendendo? Vou voltar aqui, ó. Quando os céus forem abertos, o mistério for revelado, logo desce o anjo. Aí o profeta diz, será na própria vinda do Senhor. Os irmãos entenderam, irmãos? Então o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda, assim como João Batista
ele estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que lhe veria, porque cabia a ele introduzi-lo. Amém, irmão? Amém. Cabia a ele introduzi-lo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Abraão restaurado. 157, vamos prestar bastante atenção. Eu não estou comentando muito, estou somente citando as mensagens. Porque se nós comentarmos, a hora vai embora. E a hora já está indo. 157, Abraão restaurado. Presta atenção. Oh, irmão, você deve ver isso. O anjo do Senhor está aqui nesta noite. Se com essa revelação que o William Branham tinha, o anjo estava ali aquela noite, se nós temos a mesma revelação, eu posso dizer, ó irmão, o anjo do Senhor está aqui agora de manhã, amém, irmão? Aí o profeta continua, ele é o Deus Jeová em carne, ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Amém, irmão? No parágrafo 161 da mesma, aquele homem assentado ali, Deus em sua carne, falando de Abraão, aquele que estava sentado com Abraão lá no cavaleiro de Manre, aquele homem assentado ali, Deus em sua carne, na carne daquele homem disse, porque Sara disse em seu coração que aquilo não podia acontecer? 164, eu te desafio a crer e ver isto. Amém, irmão? O que é isso? O mesmo Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui habitando na minha carne. Amém, irmão? Que coisa, isso é forte para um batista ouvir. Ou então um crente de primeira e segunda etapa. Abraão restaurado. 164, 161, 157. Coluna de fogo. Quem tem essa mensagem? O irmão eu está com ela ali na mão ali agora, eu vi ele com ela. 94. Vamos ver o 94. Coluna de fogo 94. O mesmo anjo de Deus que eu mostrei a foto dele bem aqui. Quem está vendo aqui? Amém. O mesmo anjo de Deus que eu mostrei a foto dele bem aqui, este é aquele que está falando com vocês agora. Amém. Mas quem está falando? Mas quem está falando? Eu vejo um homem na minha frente. Se eu estivesse lá. Aqui. Mas quem está falando? Eu vejo um homem. Eu vejo um homem, mas quem está falando? O mesmo anjo de Deus que eu mostrei a foto dele bem aqui, este é aquele que está falando com vocês agora. Mas quem está falando? Quem estava falando, irmão? Sim, mas se você estivesse lá, você teria visto Deus? Quem você estaria vendo? Irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora. A revelação do rapto. Parágrafo 34, rapto. A revelação do rapto. Você sabe o que é que vai colocar a noiva no rapto? É quando ela vê Deus. Amém. Pastor, não consigo ver Deus. Se depender disso, eu não vou no rapto, porque é difícil ver Deus. Não é bem assim. A revelação do rapto é ver Deus. É quando você vê esta última revelação que é dada entre os gentios. É ver Deus. Mas é difícil ver Deus. Mas você não vai ver Deus fisicamente. Você viu Ele manifestado aqui. Bom, mas como Ele continua manifestando? Aí o profeta já nos falou aqui atrás. Ele se dá a conhecer a uns e se esconde os outros. Revela a você aqui nas Escrituras para um e escondendo os outros o tempo todo. É aqui, amém, irmão?
eu pude ver manifestado aqui, neste corpo. Mas depois que esse corpo sai de cena, continua sendo revelado. Onde eu poderei ver isso? Aqui, amém, irmão? Agora observe para você ver o rapto. 23. Veja, 23. Rapto 23. Observe. Observe a palavra de Deus para que veja o que Ele está fazendo. Então você entenderá. Primeiro tem que observar. Pastor, isso é meio complexo para me entender, irmão. Isto só é dirigido aos eleitos. Verdade. Amém. Infelizmente, posso ter pena, posso ter dó, posso ter compaixão, mas isso é só para o eleito. Está difícil de entrar na minha cabeça, pastor, mas infelizmente não é para entrar na cabeça. Então observe, no parágrafo 34, o rapto disse: isto, veja, o rapto é uma revelação. Isto é revelado a ela, é uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Ter a revelação do rapto é ver Deus. Os irmãos estão entendendo? Presta atenção. João disse: há um no vosso meio que vós ainda não conheceis. Porém, eu estou dizendo para vocês que eu, como precursor, devo apontá-lo a vocês. Quando chegou o tempo de manifestar, João disse: eis aí. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Agora, qual é a revelação que Deus exige da igreja que vai seguir Jesus? Não da igreja que segue João. Não da igreja que segue William Branham. Qual é a revelação que Deus requer agora para seguir Jesus? Não para seguir João, mas para seguir Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está entendendo, irmão? Tem que ver Deus, amém, irmão? Veja, a revelação agora é ver Deus. Mostra-nos o Pai que basta, Senhor. Estou há tanto tempo convosco, não me tem desconhecido ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Tem que ver Deus agora, amém, irmão? Manifestei o teu nome aos homens, tem que ver Deus agora. Eu lhes fiz conhecer, tem que ver Deus agora. Está entendendo, irmão? Meu Deus, será que os irmãos estão entendendo? O que está querendo ser passado aqui? (48) 48b é uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. Estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Parágrafo 89b. Rápido. Quem está entendendo diz amém. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo. Quando você vê a Deus, olha, está sempre falando essa palavra de duas letras, vê. Quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre tem feito, isto é a verdade. Amém, irmão? Deus descer do céu e mostrar-se ao grupo de gente. E aí? Como é que faz? E falar ao grupo de gente. Não, o negócio é o seguinte.
Eu vou crer em parte. Alguém pode dizer assim. Eu posso crer que Deus desceu na coluna de fogo, tudo bem. A estrela no Rio Ohio. A coluna de fogo em 1950 lá no Texas, no Houston. Posso até ver a espada, Deus descer. Mas eu só consigo ver até aí. Então se você consegue ver só até aí, só esse Deus descer. Mas e quando o profeta fala descer e mostrar diante de grupos e falar diante deles? E aí? Os irmãos entenderam, irmãos? Vê. Então observe, no desvelar de Deus, deixa eu ver se eu vou achar aqui, desvelar, a mensagem desvelar de Deus, parágrafo 295, o irmão Branham disse, a palavra manifesta ou revelada, naquela revelação ali, então, em que aquilo me coloca? Se ele é aquela glória da Shekinah, então vamos ver isso aqui. O anjo forte que desce do céu está vestido com qual tipo de roupa? Hã? Não. Lá no Apocalipse 10:1. Ele está vestido de uma nuvem. Certo? Quando desce do céu. Mas quando chega na plataforma, ele usa um paletó. Ele usa um terno. Quem está entendendo? Bom, aí ele continua. A palavra, ela mesma revelada a si mesma. Porém, pensem, os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia pelo mensageiro celestial. Não é conhecido os mistérios pelo mensageiro terrenal, não. É pelo celestial. Quem está entendendo, irmãos? Pelo mensageiro celestial que foi feito conhecido no nosso meio. Os irmãos entendendo? Então, preste atenção que nós, para as eras da igreja, são 7 mensageiros, porém ninguém estava contando com o 8º. Agora eu pergunto, o 7º selo abre em qual capítulo? Hein? Hein? O 7º selo abre em qual capítulo de Apocalipse? Gente, pelo amor de Deus. Então observe. Estou falando o 7º selo. Não estou falando a descida do anjo forte. Capítulo 8. Então observe. Veja. Aí disse, vê? Então é isto. Quero que vocês prestem atenção. Os mistérios de Deus, feito conhecido a nós neste dia, não é conhecido pelo mensageiro da terra, que é o William Branham. É conhecido pelo mensageiro celestial. Quem é esse? Cristo, Deus mesmo. Amém, irmãos? Então observe. Senhores, este é o tempo. 310. Ele diz o seguinte: aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade, está falando daqueles 7 anjos que veio da eternidade, 7 estrelas. Esse anjo vindo e dizendo, como João foi enviado para terminar o Antigo Testamento e manifestar a introdução do Cristo, tua mensagem terminará estes cabos soltos e introduzirá o Messias, juntos, justamente antes da sua vinda. Ó, para você ver, introduzirá o Messias antes da sua vinda. Por isso que há uma diferença entre vir e aparecer. Quem está entendendo, irmão? Veja, agora entenda. Este anjo que desceu do céu, os outros 7 é da terra. O 7º anjo termina a coisa completa. Agora, este anjo que desce do céu não vem da terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros das eras são. Os irmãos estão entendendo, irmão?
vê. Porém, este anjo de Apocalipse 10, 1, que desce e vem aqui à terra, não é da terra, ele desceu do céu. Então, quando ele desce do céu, o mistério está consumado. Amém, irmão? Isso quer dizer, o segredo foi revelado. O mistério foi revelado. Porém, quando o mistério é revelado, ainda continua sendo um mistério. Porque é abrindo os olhos de um e cegando os olhos de outro. Quem está entendendo, irmão? Veja. Então, esta vinda de Jesus para manifestar o Filho do Homem, não se trata de Jesus, o corpo físico, o Filho. Trata-se de Jesus, Deus mesmo, o Espírito Santo. Está entendendo, irmão? 143, primeiro selo. O profeta irmão Branham diz o seguinte: notem vocês, quando este Espírito Santo, que está aqui agora, chegasse a encarnar-se, o que está em nosso meio agora, mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Evangelismo do tempo do fim. Estamos quase terminando. 42. Quando olhamos e vemos, vemos de novo. Apareceu a palavra ver de novo. Quando olhamos e vemos o Deus do céu, quem fez a promessa e as mesmas coisas que Jesus fez em sua vida, prometeu que retornaria nos últimos dias, e aqui vemos isso. O que é isso? Isto é o sopro daquele frescor vindo como de uma chuva. Nós sabemos que a redenção está perto. Alguma coisa está para acontecer. O que está para acontecer é mudança de corpos, não manifestação de novo dele. Os irmãos entenderam, irmãos? Quando o irmão diz, algo grande estava para acontecer, o povo estava pensando que era arrebatamento, mudança de corpo. Não, ali foi a manifestação. Agora, algo grande para acontecer é mudança de corpo. Parágrafo 45 da mesma. Sua aparição na sua igreja, na forma de Espírito Santo, mostrando que é ele. Porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. Os irmãos entendendo? Apocalipse 10:1 é a aparição, que é a mesma coisa de vinda. Mas Jesus vindo nos ares, aquilo é vinda. Amém, irmãos? Agora, para nós terminarmos o sétimo selo, vamos prestar bem atenção nisso aqui agora, porque resume-se a isso. Sétimo selo, parágrafo 116. Eu quero mostrar para vocês que o irmão Branham, agora presta atenção. Quando um pregador sobe no púlpito, ele não deve ganhar uma liberdade para poder pregar? O profeta não teve isso no sétimo selo. O profeta não teve isso no sétimo selo. O profeta pregou o sétimo selo dentro dos limites, dentro do recuo. Quero que vocês prestem atenção. Uma liberdade total para pregar do primeiro até o sexto. Mas no sétimo, Deus agarrou ele um pouco. Em outras palavras, estou de olho em você. Fale alguma coisa a mais para você ver. Os irmãos entenderam, irmãos? Preste atenção. O profeta ficou quase que amarrado. Quando o profeta ficou assim, quase que preso. 116, sétimo selo. Quem está entendendo, irmãos? 116, sétimo selo. Vamos ler. Olha o que ele disse aqui. Eu sei do que eu estou falando. Falamos em sexta-feira. Foi terça.
Porém, o problema é que eu não posso explicar claramente. Amém? Para que o entendam. Porém, espero que Deus tome estas coisas e apresente a vocês da maneira que Ele quer revelar. Amém. Vê como é que o profeta estava um pouco recuado? 145, da mesma. Porém, esta revelação, este mistério, é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar. Acerca disso não haverá copiadores. E não haverá mesmo. Amém, irmão? Por quê? É a terceira etapa. Há um segredo debaixo disso. Amém, irmão? Aí no parágrafo 157, ele disse: ó, que dia no qual vivemos! Que grande coisa! Agora podem ver o mistério e o segredo? O mistério e o segredo. Existe alguma diferença entre mistério e segredo? Existe ou não? Aqui vemos o mistério e o segredo. Existe alguma diferença entre mistério e segredo? Mistério é uma coisa que está oculta, que nem chegou a ser segredo por não ter contado. Segredo é aquilo que se sabe e você pede para guardar. Entendeu? Ó, que dia! Vocês estão vendo o mistério e o segredo? Onde está o mistério e o segredo? Aqui está o mistério e aqui está o segredo. Amém, irmão? Esse Deus pode nos contar. E aqui está o mistério. Quem está entendendo, irmão? (161) É melhor eu parar por aqui, porque eu sinto dirigido a não dizer mais. Olha só, o profeta estava todo espremido, ele estava recuado. O profeta estava pregando, mas como se fosse um gancho aqui atrás do paletó dele, aqui, ó. Eu estou vendo o que você está falando. Não expõe claramente. É melhor parar por aqui, porque eu sinto dirigido a não dizer mais. Ó. A razão de haver aberto o sétimo selo. Vê? Aí no parágrafo 162. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente em secreto. Amém? Estamos nisso. 172, para nós terminarmos. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Talvez este ministério pela qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento, de base. Se assim é, então estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E ainda assim, se for, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei. Porém, Deus tem me dado o privilégio de olhar e ver o que é esse mistério. Vamos ficar de pé.